e 26. Alegria pelo retorno do cativeiro, o cântico dos degraus. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, éramos como os que sonhavam. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor a nós, pelas quais nós estamos alegres. Fazemos voltar outra vez ao Senhor do nosso cativeiro, como correntes de águas do sul, e os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que levanta a preciosa semente, andando, chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Amém. Oremos. Senhor Deus querido, Pai glorioso, eterno, fiel, verdadeiro, graças nós te damos, Senhor, nesta noite, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, papai. Senhor, que o Senhor venha trazer uma palavra direcionada do seu trono no coração dos teus servos. Que não seja eu, mas seja o Senhor para falar com a tua igreja nesta noite. Não seja apenas instrumento, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Redentor, é o nosso Corredor, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Amém. Esse salmo é um salmo muito bonito. Ele fala do retorno do cativeiro, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, do seu povo, daquele que ele amava e o Senhor cuidava. Nós estamos hoje entre duas campanhas, né? A campanha de sexta-feira de cura e libertação e a campanha dos 12 dias para 12 meses de vitória. E é grande responsabilidade porque são duas coisas grandes que o Senhor fará em nosso meio, né? Uma é para que você venha ser abençoado no 10º mês desse ano, que eu creio que o Senhor já lhe preparou muitas vitórias para a sua igreja, para esse povo que clama e busca Ele. E são pelos nossos familiares, nossos parentes, alguém que a gente gosta, a gente ama e a gente está buscando, né? São dois propósitos num só. E a palavra do Senhor me trouxe esse salmo que fala sobre a alegria quando o povo foi retirado do cativeiro. Mas para que a gente possa entender o que o Senhor tem para falar conosco, eu queria voltar um pouquinho lá no princípio. O Senhor, Ele nos chamou com um único propósito, né? O Senhor nos formou, nos criou com um único propósito. O propósito de que nós fôssemos adoradores do Senhor. O Senhor nos criou como criatura para que nós adorássemos o nome dEle. Nós viemos nessa terra como adoradores. Deus nos chamou para exaltar o nome dEle. Toda honra e toda glória, tudo que acontece na nossa vida, seja ela boa ou ruim, tudo é pela permissão do Senhor. Tudo é pro Senhor e com o Senhor. O Senhor, Ele nunca nos desampara. Quando o Senhor, Ele nos criou, Ele nos chamou para adorar o seu nome, a palavra vai dizer que Ele constituiu o seu povo, né? O Senhor nos chamou para isso, para que possamos adorar Ele. O Senhor constituiu o seu povo, vai dizer assim, que quando o povo dele estava cativo, Deus levantou Moisés para que tirasse o povo do cativeiro. Foi uma das primeiras libertações do povo do Senhor da mão do inimigo. E a palavra vai dizer que quando Moisés ele é levantado para tirar o seu povo do Egito, o Senhor ele era com o povo. O Senhor ele deu uma cartilha para o povo para como fazer. E o povo ele pereceu 40 anos porque eles não entendiam que a única dependência deles era do Senhor. Eles não precisavam de nada. O Senhor provia. A mão do Senhor guardava eles como sombra durante o dia no sol escaldante. O Senhor fazia coluna de fogo durante a noite no frio. Porque nós passamos por deserto, mas o deserto ele não é um lugar de morada. Mas o povo ali era um povo que não estava entendendo o querer do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que eles passaram 40 anos. E Moisés, num determinado momento da sua vida, ele disse que o fardo estava pesado. E eu achei engraçado, porque quando eu estava pensando comigo sobre isso, que o fardo dele estava pesado, e o seu sogro Jetro disse para ele assim, olha, se o povo está muito e está pesando para você, você tem que dividir.
o Senhor disse que a unção dele estava sobre Moisés. E ele passou aquela unção dele para mais 70 pessoas, né? E ontem, quando a Bruna ministrava e ela falava sobre o profeta, que ele dizia que ele estava cansado, que ele estava enfadigado, que ele estava ali com medo e ele se esconde numa caverna, o Senhor não me chamou para isso. Eu acho interessante que, se a gente for linkar as histórias, são bem parecidas, porque aqui a palavra do Senhor vai dizer, ali em 2 Reis, que é um pouquinho depois de onde a Bruna ministrou ontem, sobre vários reis que passaram por Israel, por Judá, pelo povo do Senhor. E a palavra vai dizer assim: e tal rei reinou tantos anos e foi mal aos olhos do Senhor. Tal rei fez tantas coisas e foi mal aos olhos do Senhor. Quando o pastor, ele sempre nos ensina que quando o governante é bom, quando ele faz o que é reto aos olhos do Senhor, quando ele é direcionado para o Senhor, ele coloca o Senhor na sua frente, o povo vai bem. Mas quando o governante ele não tem a direção do Senhor, não tem como tudo que ele fizer ir bem. Nós somos governantes da nossa casa, do nosso trabalho. Nós somos governantes dos nossos filhos, nossos que eu ainda não tenho. Eu vou ser governante do meu filho. Nós somos governantes do nosso dia a dia, do nosso falar, do nosso pensar, do nosso agir. Nós estamos colocando o Senhor na frente. Nós estamos colocando o Senhor para direcionar os nossos caminhos. Quando nós colocamos o Senhor na frente, não tem como dar errado. Não tem como dar, quando acontecer algo qual o Senhor não provém. O pastor mesmo disse hoje, nessa noite, sobre o cuidado, né, que nós temos que ter quando vamos direcionar. Ensina o caminho que ele deve andar. Nós uma vez escutamos a palavra, colocamos no nosso coração, estamos seguindo esse caminho. Eu vejo a André e o Alexandre com o Luquinho ensinando o caminho. A Bruninha, a pastora só falou uma vez com ela, o Wesley sempre está aqui na congregação. E você pode falar com ele, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Né? É um instrumento já usado na casa do Senhor desde pequeno. A palavra do Senhor vai dizer ali que o Senhor, ele era com o povo. Mas quando os reis, eles reinavam e eram maus, a palavra vai dizer que o Senhor, ele deu uma palavra por Jeremias. Lá em Jeremias 25 vai dizer que o Senhor usou Jeremias para profetizar que o povo, pela sua idolatria, pelos seus erros, porque o seu governante era mau e fazia com que o povo errasse, eles padeceriam, né? A palavra vai dizer assim que Jeremias ele começa a dizer assim: olha, Deus não está se agradando do que está acontecendo, Deus não está se agradando do que vocês estão fazendo, Deus não está com bons olhos diante de vocês, porque o que vocês têm feito é mal aos olhos do Senhor. Em Deuteronômio diz que quando nós colocamos os mandamentos do Senhor, o Senhor ele nos dá 2 cartilhas, como disse o Lucas ontem para mim, né? O Senhor ele nos dá 2 cartilhas. Ele fala assim, ó, se você fizer isso, obedecendo o que eu estou falando, você será bem sucedido. Mas se você fizer o contrário do que eu estou falando, não tem como eu ter prazer. Ontem o Lucas estava conversando comigo, né? E ele entrou nesse assunto que, pela honra e glória do Senhor, nós temos um pastor que é amoroso, é um pastor que é zeloso por nós, não só como pastor, como pai, como meu sogro também. E todas as vezes que nós temos dificuldade na nossa vida, eu acredito que seja assim com os irmãos também, porque o nosso pastor é um pastor conselheiro. Toda vez que nós passamos por algo, o pastor sempre fala assim: olha, filha, Deus não está nesse caminho. Se você fizer assim, 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 Deus vai te exaltar, Deus vai cuidar de você, Deus vai honrar você. E daí, se nós fizermos, nós somos bem-sucedidos. Nós podemos dizer assim, ó, pastor é usado pelo Senhor, mas é porque ele tem intimidade com o Senhor e o Senhor está falando assim: olha, eu não quero que você se machuque. Mas o pastor está dizendo assim: vai pela direita, mas eu quero ir pela esquerda. Faz isso, mas eu faço aquilo. Não tem como o Senhor agir em nosso favor, mas o Senhor, ele cuida de nós. Porque quando o povo foi levado ao cativeiro pela Babilônia, a palavra do Senhor vai dizer assim, que o Senhor fez uma promessa a eles, que eles ficariam exilados, que eles passariam por dificuldade, mas o Senhor restauraria a sorte deles. Muitas das vezes, pela nossa desobediência, pela nossa falta de atenção ao ouvir a voz do Senhor. O pastor pregou isso na quarta-feira, de estarmos atentos de ouvir a voz do Senhor. Quando ele falava assim que sobre Miriam, Arão e Moisés, eu falava: Senhor, eu não me lembro como é a sua voz. Assim,
de ouvir a voz do Senhor. Daí a Bruna veio e falou ontem sobre um sussurro que é a voz do Senhor. E eu falava, toda vez que eu pensava, Senhor, eu não escuto a sua voz. O Senhor falou assim, como não? Eu estou falando contigo. E eu estava no meu coração, Senhor, como é a sua voz? Eu imaginava assim, Moisés escutava a voz do Senhor e queria ver a face do Senhor. E nós muitas das vezes nós chegamos aqui atordoados pelo dia, atordoados pelas desavenças, pelas coisas que aconteceram, e nós falamos assim, Senhor, como é a sua voz? Eu necessito escutar a sua voz hoje. E o Senhor fala conosco através do louvor, Ele fala conosco através da pregação, Ele fala conosco através de um testemunho. A gente escuta a voz do Senhor nos pequenos detalhes da congregação. Porque quando nós falamos assim, Senhor, eu não consigo, o Senhor vem alguém aqui dar uma saudação, fala assim, o Senhor é contigo, não temas, não te espante, o Senhor te cuida, o Senhor cuida do teu lar. Quando nós falamos, Senhor, eu estou necessitando da tua presença sobre a minha vida, o Senhor vem aqui e fala assim, eu cuido dele, atrás de louvor. O Senhor está falando que cuida de nós, cuida do nosso. Esse povo foi exilado, foi cativo por 70 anos. Alguns entraram ali criancinhas, outros já tinham lá pelos seus 20 anos. 70 anos servindo um povo, sendo escravo, massacrado, judiado. Mas eu creio que eles guardavam a promessa do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer ali no 29 que Jeremias ele escreveu uma carta a eles. E diz assim a carta que Jeremias escreveu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos do cativeiro: edificai casas, habitais, plantai jardins e comeis do fruto. Tomai mulheres, gerais filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e as vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos. Procurai a paz na cidade por onde vocês estão. Transporte em cativeiros e orai pela paz ao Senhor, porque na paz vos terem paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane pelos falsos profetas que estão por vós, nem pelos adivinhos, nem pelos ouvidos dos vossos sonhos que sonhais, porque eles profetizarão coisas falsas. Porque assim diz o Senhor: certamente, passando 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Nós um dia estávamos exilados no pecado, nós um dia estávamos lá cativos pelo inimigo, mas o Senhor, Ele nos ouviu, Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Nós podemos até dizer, não ficamos ali 70 anos, né? Ficamos por um período da nossa vida, mas que foi um período tortuoso. O Senhor, Ele cuida de nós. Quando nós achamos assim que não há solução, que não há saída, o Senhor vem e diz assim: sou eu quem cuido, sou eu quem faço, sou eu quem liberto, sou eu quem restauro. Quando nós achamos que nós não temos forças, mesmo que a nossa fé, assim como o nosso pastor falou sobre essa mulher cananeia hoje, que numa migalha de pão, uma coisa tão pequena, e que se for olhar, né, quando nós comemos o pão, cai aqueles farelinhos lá, a gente junta tudo e joga fora, ninguém come aquilo. Ela tinha fé daquele tamanho. O nosso Senhor diz assim: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nas promessas que eu fiz na sua vida, elas se cumprirão. Quando ali no Salmo 126 diz assim, ó: quando o Senhor restaurou a sorte, nós estávamos com os que sonham. Eu imagino, você tem orado, você tem buscado, você tem clamado por alguém, por algo. Quando isso acontecer na sua vida, você vai falar assim: isso é um sonho. Nós vamos nos alegrar, porque vai parecer como um sonho, mas vai ser realidade. Porque vai ser o Senhor que vai fazer. E a palavra do Senhor diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Nós podemos dizer que no meio das adversidades nós não paramos. Nós continuamos adorando o Senhor, nós continuamos louvando o Senhor. E quando o Senhor cumprir as promessas dele nas nossas vidas, vai ser assim: a nossa boca vai se encher de riso. Não sabe aquelas pessoas que riem à toa? Você fala assim: você está rindo? Ela diz nada, porque ela está tão feliz. Assim seremos nós, quando nós, como Deus, concretizar nas nossas vidas as suas promessas. Quando ali no versículo 3 diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós,
por isso estamos alegres. Nessa noite, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Grandes coisas o Senhor continuará fazendo por nós até a vinda dele, por isso nós continuaremos alegres. O cativeiro vai passar, a dificuldade vai passar, a tempestade vai passar, tudo aquilo que não provém do Senhor vai passar, mas as promessas deles vão se cumprir. Essas não passarão, porque a palavra do Senhor diz assim: pode passar céus e terra, mas a minha palavra vai se cumprir, a minha palavra não vai se passar. Quando Deus, ele pega, escolhe Davi para ser rei, Davi, ele já governava entre as suas ovelhas, né? Ele era pastor. E a palavra vai dizer assim, que antes dele chegar a ser rei, ele passou por um processo de preparação. Mas no seu coração não havia o desejo de ser rei. Mas ele dizia ali, escolher nós falamos muito, se eu não me engano, no Salmo 120. É um dos salmos que ele fala assim: o Senhor é o meu bom pastor. Ele era um pastor de ovelhas e ele tinha para si, como pastor, como pai, como aquele que direcionava os seus trabalhos do Senhor. Nós dizemos: o Senhor é meu bom pastor e nada irá me faltar. O Senhor é que me guarda, o Senhor é que me guarda, né? Sobre debaixo da sua destra nós estamos guardados. Davi, antes dele chegar a lutar com o gigante, o Senhor o preparou, porque enquanto ele estava no pasto cuidando das suas ovelhas, né? Ele ali muitas das vezes esquecido pelo seu pai, pelos seus irmãos, mas ele sabia que tinha um Deus que não esquecia dele. Muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos, nós achamos que estamos passando por uma desolação, um cativeiro, algo que ninguém está nos vendo, mas o Senhor está dizendo: tem de bom ânimo, eu estou contigo. O Senhor nunca nos desampara. Josué, quando ele foi chamado pelo Senhor, o Senhor disse isso a ele: esforça-te, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Quanto mais nos esforçarmos na presença do Senhor, mais o Senhor fará por nós. Davi, ele teve que lutar com o urso, com o leão, antes de derrubar um gigante. Antes das forças do seu braço, veio a força do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim que ele não precisou ir com lança, com espada, com escudo. Ele não precisou se revestir das armaduras que tinham oferecido para ele. Ele disse assim: em nome do Deus vivo eu vou. Em nome do Deus que cuidou de mim quando eu estava lá, isolado no meio de um pasto, no meio das ovelhas. O Senhor me guardou. Hoje nós estamos aqui no 10º dia e eu creio que o Senhor tem te guardado. Hoje nós estamos aqui orando pelo mês de outubro. Se for olhar, já estamos quase acabando o ano, né? Sim, nos meses que a gente está buscando. Muitas coisas vão acontecer, mas tem de bom ânimo. As promessas do Senhor vão se cumprir. As promessas do Senhor vão se cumprir. Se você tem buscado por libertação, creia que você vai sair daqui com a sua vitória. Você está buscando por uma restauração, creia. Você vai receber. Você está buscando pela restauração do teu lar, pelo teu trabalho. Não importa pelo que você está buscando. Creia, o Senhor fará. O Senhor irá restituir. Lá em Isaías 54. A glória de Sião. Foi quando Isaías contou como estava o povo. A palavra vai dizer assim: canta alegremente. A palavra vai dizer que Isaías comparava a igreja, aquele povo cativo, como uma noiva. Uma noiva que tinha errado, uma noiva que tinha passado por um momento difícil. Mas ele vai dizer assim, ó, que o noivo não desamparou a noiva. O noivo não desistiu da noiva. O noivo guardou a noiva. E o noivo quem é? O nosso Senhor. Não importa o passado que você viveu, o que você passou. A palavra do Senhor diz assim que o nosso Senhor, ele joga o nosso passado, nosso pecado, tudo aquilo que nós éramos antes do Senhor. Porque quando nós temos um encontro com o Senhor, nova criatura nós somos, nova vida nós temos, nova história o Senhor escreve para nós. A palavra vai dizer assim, ó: não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonhes, porque não serás humilhado. Antes, te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Não te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque ali
Aí a noiva, o Senhor ficou calado. Então é como se ela estivesse viúva. Mas o Senhor não tinha desamparado, porque logo no 5 a seguir diz: porque o teu Criador é o teu marido. E o Senhor dos Exércitos é o seu nome. E é o Santo de Israel, é o teu Redentor. E é chamado de Deus de toda a terra. Esse Deus é o Deus que nós servimos, é o Deus que cuida de nós. Ei, se você passou por um momento difícil, se você tem buscado, não desanime. Deus não vai te desamparar. Continue persistindo. O Senhor, além de ser seu Criador, é o seu marido, é o seu esposo, que virá buscar uma noiva adornada, lavada e remida. E ele ainda diz assim, ó, Ele é o teu Redentor. Você pode confiar nesse Deus. Ele não é um Deus que volta atrás nas suas promessas. Se você tem sonhos para conquistar, acredite nesse Deus. Se um momento da tua vida ou do teu familiar ele estava cativo, esse Deus é libertador. Esse Deus é o Deus que restaura, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que tudo faz sobre nós. Não temas, só continue adorando ao Senhor. O cativeiro vai passar, as dificuldades vão ficar e o nome do Senhor vai ser glorificado quando nós estivermos lá na glória com Ele. Assim como hoje já é glorificado na nossa vida quando nós falamos assim, passei por uma dificuldade, mas hoje o nome do Senhor é glorificado porque eu venci. E eu creio que a igreja também vai vencer. Amém? Vamos nos colocar de pé para eu agradecer a mensagem. Senhor, meu Deus eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, graças te damos por esta palavra, Senhor. Senhor, vem gravar esta mensagem aos nossos corações e continue abençoando a serva. Faça o precioso usar em tuas mãos, dando sabedoria, entendimento e crescimento na tua presença cada vez mais. Abençoe a tua igreja